Impor limite aos filhos é um desafio diário para pais e mães. E como saber qual é o ponto certo, o equilíbrio? Já sabemos que gritar e bater não adianta nada. Aliás, bater nem pode, é proibido. A violência não educa. Então, como afinal deve ser um diálogo produtivo de acordo com a idade da criança? Nossas convidadas são a Priscila Encerra, mãe da Gabriela, de 12 anos, e da Clarice, de 3, e a Elisama Santos, educadora parental. Elisama, como que é uma educação não violenta? A educação não violenta, ela é baseada no desenvolvimento de habilidades socioemocionais nessa criança. Eu não quero somente alguém obediente. Eu quero alguém que escuta, que sabe criticar, que sabe dialogar. E a criança aprende a dialogar com o diálogo. Se eu bato, se eu castigo, se eu ameaço, ela aprende que aquelas são ferramentas para conseguir o que ela quer. Ela pode não utilizar com os pais, que são maiores e mais fortes, mas ela vai utilizar com alguém lá fora. Então, se eu quero uma sociedade mais tolerante, mais empática, mais baseada na resolução de conflitos na conversa, eu preciso exercer isso dentro de casa. Então, daqui a pouco você fala como é que tem que ser essa conversa com a criança pequena, né? Porque ela vai entender. Priscila, como é que é a educação na sua casa? Você tem 2 meninas. Eu tenho 2 meninas. Então, ela é muito baseada nisso que a Elisama falou. Eu, desde que a mais velha tem 12 anos, né, vai fazer 13, eu sempre acreditei, eu sempre quis e sempre falei que eu não queria crianças obedientes, e sim conscientes, né? Porque quando você educa a criança para ser obediente, lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, quando você educa o seu filho para ser crianças conscientes para o mundo e para os desafios do mundo, elas se tornam pessoas inteligentes emocionalmente e que saiba depois lá na frente lidar com os problemas, ser críticas, né? Não aceitar tudo de cabeça baixa, sabe? Se impor, são pessoas que sabem de fato lidar com a vida como ela é. E, Elisama, dialogar com o filho não quer dizer que vai deixar ele fazer tudo ou que não vai impor limites. Na verdade, eu acho que é o mais difícil, né? Esse o desafio dos pais. Como é que você impõe os limites com o diálogo? Até porque a gente ouve muitos pais mesmo dizendo assim, mas eu apanhava e sou um adulto normal. Essa desculpa já vai por água abaixo, né? Essa coisa de apanhei e não tem consequência nenhuma, ok. Como você lida com quando as pessoas te desagradam? Como é que você lida com quem não concorda com você? O que é que você faz quando você está com raiva? Quando você está triste? Quando você está frustrado? É nesse lidar com as nossas emoções que está a maior consequência da educação que foi baseada no autoritarismo, na violência. É que a gente não sabe nada sobre as nossas emoções, entende? E assim, o diálogo com a criança quer dizer que eu vou explicar as coisas a ela e que eu vou mostrar para ela que eu não preciso usar força. Isso não quer dizer que o pai não tenha autoridade. Então, eu vou colocar dentro da relação com a minha criança os limites, eu brinco como se fosse um quadro. Eu vou ter essa moldura. Você pode, filho, andar livremente nesse pedaço aqui. Ultrapassar isso aqui é a regra da casa é esse quadro aqui, é essa moldura. E eu vou demonstrar para ele que dentro dessa moldura ele tem liberdade e que essa moldura vai crescendo à medida que ele vai crescendo. Até que vai chegar essa vida lá fora, que essa moldura vai ser retirada e que ele vai utilizar bem a capacidade de escolher, de se movimentar e de lidar com a vida, porque ele foi treinado, né? E, Elisama, a partir de que idade já pode começar a haver esse diálogo, né? Porque eu imagino que muitos pais estão se questionando, porque tem idade assim, que a criança faz birra, aí ela já entende, mas se for mais nova, como é que faz essa educação? Olha, o diálogo a gente vai fazer com a criança sempre. Um bebê, você vai explicar para ele por que ele está podendo aquilo, por que ele não pode. Um bebê, qualquer criança. Olha, agora tem a participação de uma telespectadora no Papo de Rua. Meu nome é Carolina, eu sou farmacêutica. Eu gostaria de saber qual é a melhor forma de impor limites e principalmente com um bebê de 11 meses que ainda não entende, né, o que é o certo, o que é o errado e não fazendo uso da violência, qual é a melhor forma de tratar esse tema, né, de educar o meu filho? Olha, Carolina, a criança de 11 meses é uma criança que precisa muito do contato físico dos pais. Muito raramente o que você falar vai ser útil nesse momento se você não estiver próximo dela.
Uma dica que eu posso te dar é de utilizar muito pouco a palavra não. Em vez de você falar o que ela não deve fazer, foque no que ela deve fazer. Então, em vez de falar, não risca o chão, riscar é no papel. Entende? Mostra qual é o comportamento ideal em vez de focar no não. O não é um conceito complexo, principalmente para um bebê da idade do seu. Legais essas dicas, É, né? ótimo. Olha, e depois do intervalo, vamos falar sobre os gritos, aqueles pais que gritam, né? E da agressão verbal, né? O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é educação não violenta. Priscila, e castigo? Quando você teve suas filhas, você foi pesquisar sobre eficiência ou não do castigo? O que é castigo? Na sua casa tem castigo? Então, não, na minha casa não tem castigo. Quando a Gabriela era pequenininha, eu cheguei a aplicar algumas vezes castigo, depois eu vi que não fazia sentido, depois eu comecei a estudar sobre e vi que a punição, a educação que pune, né, não tem, para mim não faz o menor sentido mais. Então eu não uso castigo em casa com nenhuma das duas. O que eu uso é a consequência natural da coisa. Então saiu sem casaco, filha, vai ficar frio. Não, mamãe, mas eu não quero. Tudo bem, vai passar frio. Então assim, ela tem que vivenciar a consequência da escolha que ela fez. Claro que dentro dos limites da segurança, né? Então às vezes não dá, então eu tenho que falar não é não. O castigo é uma violência, Elisama? Sim, e muito além de ser uma violência, é o que não desenvolve na criança o que nós queremos que desenvolva, não foca na solução. Eu não conheço ninguém que, quando estava de castigo ou quando recebeu um castigo, parou e pensou, nossa, como que eu posso agir de maneira construtiva da próxima vez que isso acontecer? Não acontece. Não desenvolve esse raciocínio. O que é que eu quero do meu filho? Eu quero que ele aprenda a lidar com aquela situação quando ela acontecer de novo. Como é que eu estou conseguindo isso? Eu estou mostrando qual é a melhor atitude? Estou deixando que ele vivencie a consequência natural do que aconteceu ali? Entende? Uma outra forma de violência que a gente sabe que não funciona é gritar com o filho, né? Diminuir essa criança. Isso só faz mal, né, Elisama? Nossa, eu acredito que a violência verbal, a humilhação, eles são muito mais pesados do que o bater em si. O bater é horrível, mas a violência emocional, ela te diminui de uma forma e fica marcada, sabe? A criança, ela jamais vai questionar as expectativas do pai. Ela não vai questionar as expectativas do pai, ela vai questionar quem ela é. Então, é na construção da autoimagem, essa violência verbal, humilhar, rotular, chamar de teimoso, as coisas todas, elas vão diminuir a proporção que a criança podia ter na própria autoestima. E Priscila, os pais precisam ser coerentes, né? Coerentes na hora de impor os limites juntos e também não podem mudar, né? Uma hora não deixa, proíbe, aí fica com dó, ai, tá bom, agora pode. Eu acho que a permissividade ela pode ser tão danosa como o autoritarismo, né? Então, claro que às vezes a minha filha, que é mais velha, já argumenta, tal. Então, de vez em quando eu falo um não e daí, de repente, de acordo com o argumento dela, se eu achar que faz sentido, eu posso ceder. Mas eu não cedo porque ela insistiu, eu cedo porque fez sentido para mim aquilo. Mas as minhas duas filhas têm muita ciência, têm muita consciência que não é não. Que o meu não é não e eu não precisei bater, eu não precisei gritar. De nada disso para elas entenderem que a autoridade da casa sou eu. Lembrando, né, que essa violência tem até nome, isso é violência doméstica, existe essa violência doméstica com a criança também, a gente precisa evitar isso ao máximo, né? E quando a gente vê, por exemplo, alguns pais que fazem uma chantagem com a criança, a chantagem também é danosa, não é, Elisama? Sim, o que a criança está aprendendo com aquela chantagem? O que a gente precisa prestar atenção é nisso. O que é que minha criança está aprendendo com essa atitude minha? Porque eu estou sempre ensinando. Porque se você falar, se você me obedecer, você vai ganhar bala. Isso é uma chantagem, né? O que você está passando para ela aí? Então, ela vai aprender que ela só faz algo se ela tiver algo em troca. Então, eu só vou fazer algo para você se eu receber esse prêmio. Você não vai me dar nada? Então, eu não vou fazer. Por que eu vou fazer algo por você? Quer educar através da recompensa. Exatamente. Aí ela vai ficar esperando alguma coisa. Sempre esperando. E aí, ela não vai perceber que existem algumas atitudes
atitudes que a gente faz pela atitude em si. Eu limpo a casa porque eu faço parte dessa sociedade, essa comunidade que é a minha família, e como parte integrante dessa comunidade, eu preciso limpar a casa. Não, e educar os nossos filhos dá trabalho. Muitas vezes a gente fica frustrado, os filhos ficam frustrados, mas faz parte, né? Não tem jeito, a gente tem Não, que fazer, né? E é o tal negócio, eu me lembrei que em casa, quando eu mando arrumar a cama, né, às vezes meu filho fala, mas o que eu vou ganhar? Então eu vou poder ficar no celular? O que eu ganho de arrumar minha cama? Eu falei, você vai ganhar um quarto arrumado. Pronto. Olha que que bom, coisa né? boa. Exatamente. Elisama, você falou do diálogo, da importância do diálogo com as crianças, mas tem vezes que não é não, né? Que não pode porque não pode. Olha, eu acho que explicar o motivo é excelente. E existe um momento de explicar o motivo. Naquele momento que a criança está argumentando, filho, não vai. Nós conversamos no momento que estivermos mais calmos. Acabou. Quanto mais você contra-argumentar, aquela discussão vai demorar horas. Por que eu não posso? Nós vamos conversar quando a gente estiver mais calmo. E, em regra, esse não que é não, a criança sabe a resposta. Então, por vezes, meus filhos falam, mas por que eu não pode? Por que você não pode? E eles mesmos falam, porque tá chovendo, porque eu já dormi na casa da vovó ontem. Por isso que não pode. Vamos, sabe? Eu entendo que você está chateado, eu entendo o que você queria. A resposta continua sendo não. Agora, tem que entender que está dialogando com uma criança, não com outro adulto, né? Porque também você querer convencer a criança que precisa passar protetor solar por causa dos raios UVA, UVB, da camada de ozônio, uma criança de 2 anos, não vai ter efeito. E a criança de 2 anos, o melhor que você pode fazer com ela é brincar. É a melhor forma de você passar o protetor solar, de você escovar os dentes, de você levar para o banho. É brincando. A criança não resiste Não, e vai ao passar o lúdico. protetor, porque senão vai arder. Exatamente. E a criança não resiste ao lúdico. Então, ei, deixa eu ver o que aqui. Vou fazer uma mascarazinha. E aí, daqui a pouco a criança já passou o protetor, sem estresse, sem desgaste, nem seu. Porque, gente, brigar é desgastante. A gente também dói o corpo, fica cansado. E para a criança é desgastante também. E essa educação, né, esse cuidado, é importante, é amor, é uma demonstração. As crianças gostam de ser cuidadas, né? Isso é muito bom. Sim, quem não gosta de ser respeitado, de ser acolhido, sabe? Vai receber não? Vai receber não. A gente vai ouvir, minha mãe, você é chata, eu não gosto de você? Vai, mas é uma proporção muito menor. E o interessante é a relação que você cria. Meu filho já chegou em casa e falou, mãe, eu tenho uma coisa para falar para você, você vai ficar furiosa, e aí depois que você se acalmar, a gente conversa. Então, assim, ele tem a consciência que ele pode contar para mim, que eu vou ficar chateada, mas que eu vou me acalmar e a gente vai sentar e resolver o problema. Tá legal. Olha, o nosso tempo terminou. Muito gostoso o nosso papo, muito importante e necessário. Priscila, muito obrigada por ter vindo. Priscila, tem redes sociais para deixar? Tenho. Eu tenho uma produtora materno-infantil, é Encontro das Mamães, então no Facebook e no Instagram, @Encontro das Mamães. Elisama, muito obrigada pelas orientações. A Elisama, que veio da Bahia, especialmente para participar do Momento Papo de Mãe. Muito obrigada. Obrigada a você. E quem ficou com dúvidas, tem aqui o livro da Elisama Santos, Educação Não Violenta. Tem rede social para deixar também, Elisama? Sim, meu Instagram e meu Facebook, tem Instagram, Facebook e YouTube, Elisama Santos C. Gente, muito obrigada. Eu, como mãe, quero aproveitar e deixar um recado para os meus filhos, que quando vocês me chamam de chata, eu adoro, é um elogio para mim. Essa mamãe você é muito chata, aí eu acho que eu estou acertando. E outra coisa que eu aprendi como mãe também é que a gente tem que aprender, às vezes, a pedir desculpas para os filhos. Às vezes a gente grita, às vezes acontece, mas tem que também saber pedir desculpas, tá bom? O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.